Olá, pessoal. Começando, então, mais uma videoaula sobre matriz inversa. E hoje eu vou explicar como calcular a inversa de uma matriz usando a matriz adjunta. Vocês não ouviram ainda falar da matriz adjunta. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A gente já estudou a matriz dos cofatores, então vai ser bem fácil entender o que é a matriz adjunta, tá bom? Então, presta atenção. A primeira coisa é o seguinte, para você calcular a inversa, a matriz tem que ser quadrada. Esse método ele pode ser usado para matrizes quadradas de qualquer ordem, tá? Desde que o determinante seja diferente de zero. Então, eu vou te dar uma matriz quadrada de uma ordem qualquer. Então, suponha que a minha matriz seja uma matriz de ordem n por n, a matriz que eu quero calcular a inversa. Então, essa matriz ela vai ser A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2 e ANN. Então, é uma matriz quadrada de ordem N. Então, tá aqui a minha matriz A. Para eu saber se ela é invertível, eu tenho que calcular o determinante dela por qualquer método e verificar se o determinante é diferente de zero. Certo? O que consiste você calcular a inversa de uma matriz utilizando a matriz adjunta? A gente vai ter que seguir esse passo a passo que está aqui. Então, a primeira coisa é calcule todos os cofatores da matriz A. Lembra que o cálculo dos cofatores, a gente tinha aquela fórmula dos cofatores que era assim, para calcular o cofator C e J, eu vou fazer menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo menor da entrada IJ. Certo? Então, essa é a fórmula dos cofatores. E eu vou ter que usar essa fórmula repetidas vezes para cada uma dessas entradas da matriz A. E aí eu vou obter a matriz dos cofatores, que eu vou chamar de C aqui. Então, a gente vai obter, para a entrada A11, eu vou ter que calcular o cofator C11, que nada mais é do que menos 1. No lugar do I eu coloquei 1, no lugar do J eu coloquei 1. Então, vai ficar 1 mais 1 vezes o M e J, ou seja, 1. E aí eu uso essa fórmula, e para o A11, usando essa fórmula, eu vou calcular o C11, cofator C11. Então, eu calculo o C11, faço a mesma coisa para calcular o C12, o C1N, o C21, o CN1, o C22, o CN2 e todos os cofatores da minha matriz original. Bom, calculei todos os cofatores, então, colocando eles dentro da minha matriz, eu vou ter a minha matriz dos cofatores. Então, calcule todos os cofatores e depois obtenha a matriz dos cofatores, está aí minha matriz. Tá? A gente vai fazer um exemplo, aqui eu estou explicando mais a parte teórica. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar o exemplo. Obtenha a matriz adjunta da matriz A. O que é a matriz adjunta? Ela é a transposta da matriz dos cofatores. Então, o que vai acontecer? Para você obter a matriz adjunta da matriz A, a gente denota assim, tá? ADJ, entre parênteses A, adjunta da matriz A, nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores. Ou seja, a primeira linha aqui vai virar, deixa eu colocar essa anotação, adjunta da matriz A é a mesma coisa que a transposta da matriz dos cofatores. Ou seja, a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha, aliás, a enésima linha, vai virar a enésima coluna. CN1, CN2, CNN. Então, depois de calcular a matriz dos cofatores, fazer a transposta dela, eu obtive minha matriz adjunta. Com a matriz adjunta, aí você usa essa fórmula para calcular a matriz inversa. O que essa fórmula significa? Eu vou pegar 1 dividido pelo determinante da minha matriz original e esse 1 sobre esse valor desse determinante vai dar uma constante. E essa constante eu vou multiplicar pela matriz adjunta que eu vou ter obtido. Certo? Então, tendo entendido esse passo a passo,
com matrizes arbitrárias, uma matriz arbitrária de ordem n, né, quadrada. Então, vamos lá para um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo que eu coloquei na apostila, e aí vamos tentar calcular partindo dele. Vou dar uma matriz A, e essa minha matriz vai ser a seguinte: 1, 0, 5, 2, 1, 6 e 3, 4, 0. Bom, primeira coisa que eu tenho a minha matriz A, eu preciso calcular todos os cofatores da minha matriz A. Então, vamos lá para a gente lembrar como é que é cada um dos cofatores. Bom, cofator da entrada A11 é o C11. E para calcular, a gente usa a fórmula que eu coloquei aqui, a nossa fórmula do cálculo dos cofatores. Então, C11 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, o I vale 1, e o J também vale 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a I mais J, 1 mais 1, vezes o menor da entrada em J. O que simboliza esse MJ? Vocês devem lembrar bem que é o determinante, o menor da matriz, o menor é o determinante que ele é calculado fazendo o quê? Tirando as respectivas linhas e colunas que são indicadas por I e J aqui na minha entrada. Ou seja, na prática, o que eu vou fazer? 1. Então, eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna da minha matriz. Quando eu tirar a primeira linha e a primeira coluna, vai sobrar 1, 4, 6, 0. 1, 4, 6, 0. E esse corresponde ao menor da entrada A11. Tá certo? Então, eu vou calcular esse determinante, multiplicar por esse resultado aqui, e aí eu vou ter o meu primeiro cofator. Legal? Então, olha só. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Então, tranquilo. Vai ficar 1 positivo multiplicado pelo resultado determinante. 1 vezes 0 dá 0, produto das entradas da diagonal principal, menos o produto das entradas da diagonal secundária. 1 vezes 0 dá 0, 0 menos 6 vezes 4, 24. Então, menos 24. Que dá 1 vezes menos 24, menos 24. Calculei o valor do C11. E aí eu vou fazer isso para todas as entradas. Então, C12, como é que ficaria? Vou pegar menos 1, usando a minha fórmula dos cofatores, elevado a 1 mais 2, e vou multiplicar pelo menor, que é o determinante, que eu calculo quando eu tiro a primeira linha e a segunda coluna da minha matriz. Então, vou tirar a primeira linha, a segunda coluna, vai sobrar 0, 5, 4, 0. Primeira linha, segunda coluna. E aí, como é que vai ficar isso? Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Multiplicado pelo valor determinante, 0 vezes 0 dá 0. Menos 5 vezes 4, menos 20. Então, menos 20. Menos 1, menos 20. Multiplicando dá 20 positivo. E aí eu vou fazer isso para todas as entradas. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu peço que vocês continuem, façam todas as entradas. E eu vou escrever aqui quais são as entradas que eu obtive, já calculei previamente, para não estender muito o vídeo, tá bom? Então, olha só. Vou apagar aqui só para deixar aqui do lado já as entradas que eu obtive, todos os cofatores. E os cofatores que eu obtive foram: o C11 vale menos 24, o C12 vale 20, esses dois a gente calculou. O C13 vale menos 5, C21 vale 18, C22 vale menos 15, C23 vale 4, C31 vale 5, C32 vale menos 4 e C33 vale 1. Bom, depois que eu calculo todos os cofatores, aí eu vou obter minha matriz dos cofatores. Minha matriz de cofatores, que eu chamei de C, ela vai vir com todos esses cofatores que eu calculei. O C11, primeira linha, primeira coluna, é menos 24. Primeira linha, segunda coluna, 20. Depois, menos 5. Depois, 18. Menos 15. 4, 5, menos 4 e 1. Está aqui a minha matriz dos cofatores. Bom, para calcular a adjunta, é só eu pegar a matriz transposta da matriz dos cofatores. Lembrando que eu estou explicando como é que calcula a matriz inversa utilizando a matriz adjunta.
Então, peguei a minha matriz C, para calcular a adjunta, eu só vou pegar a C e vou fazer a transposta dela. Então, é a transposta da matriz dos cofatores. Está aqui minha matriz dos cofatores, a transposta basta fazer linha virar coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Segunda linha vira a segunda coluna. E terceira linha vira a terceira coluna. Está aqui. Então, essa matriz aqui é a matriz adjunta da matriz A. Encontrei a adjunta, agora como é que eu calculo a inversa? Vou utilizar essa fórmula, e nessa fórmula eu preciso ter o determinante. Tá? Então, primeiramente, vou calcular o determinante da minha matriz A. Então, pega bem o passo a passo, galera. Primeiro passo, peguei a matriz A. Se ela for invertida, o que eu vou fazer? Calcular os cofatores. Com os cofatores todos calculados, eu crio a matriz dos cofatores, a transposta da matriz dos cofatores é a minha matriz adjunta. E agora a gente vai usar essa fórmula, sendo que eu tenho que ter o determinante da matriz A. De prática, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente calcula quando pede para calcular a matriz inversa é o determinante, para ver se é diferente de zero. Então, aqui, o foco foi mostrar o método dos cofatores, mas, no exemplo, tirei a matriz, calculo o determinante, e aí você já teria o determinante para substituir na fórmula. Mas vou fazer o determinante agora e mostrar para vocês aqui. Então, feito isso, né? Não vou apagar a matriz adjunta, porque a gente vai ter que utilizá-la. Deixa eu calcular esse determinante da matriz A rapidinho. Você pode usar qualquer método. Então, usando aqui a regra de Sarro, né, a matriz é 3×3, vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Vamos lá. Aqui dá 0. 2 vezes 4, 8 vezes 5 dá 40. E aqui dá 0. Fica 40 menos, agora a diagonal secundária. 15, 24. E aqui dá 0. Então fica 40 menos 15 mais 24 dá 39. 40 menos 39 igual a 1. Então meu determinante deu 1. Então vamos anotar aqui que o determinante da matriz A deu 1. Bom, ainda bem que ele deu 1, porque se ele tivesse dado 0, não faria sentido fazer nada disso, porque não tem como calcular a inversa. Tá? Então, achei o determinante. Vamos lá agora. Então, tendo calculado a matriz adjunta e tendo calculado o determinante, agora é só aplicar a fórmula de calcular a inversa, utilizando a matriz adjunta. E a fórmula diz que a inversa é dada por 1 sobre o valor do determinante da matriz original, vezes a matriz adjunta que eu calculei. Então, o que vai ficar? 1 sobre o determinante, que a gente calculou e viu que é 1. E esse valor eu vou multiplicar pela minha matriz adjunta. Menos 24, 18, 5, 20, menos 15, menos 4. Estou pegando aqui, ó. Menos 5, 4, 1. Resumindo, 1 dividido por 1 dá 1. 1 multiplicado pela matriz vai dar ela mesma. Então, a minha matriz inversa, portanto, a minha matriz inversa é menos 24, 18, 5, 20, menos 15, menos 4, menos 5, 4 e 1. Pronto. Está aí a minha matriz inversa, utilizando a matriz adjunta. Então, esse procedimento ele é um pouco extenso, realmente, porque você tem que calcular primeiro todos os cofatores, né? Os cofatores de todas as entradas da matriz A, que foi dada, a original. Depois que você calcula todos os cofatores, você cria a matriz dos cofatores. Depois você calcula a transposta da matriz dos cofatores, que é a nossa matriz adjunta. E, tendo o determinante já sido calculado, você aplica a fórmula para conseguir calcular a inversa da matriz. Bom, esse é um dos métodos. Pode ser utilizado para matrizes de qualquer ordem, mas a gente ainda vai aprender outro método para poder calcular a matriz inversa. Bons estudos a todos e a gente continua em breve no próximo vídeo, na próxima videoaula. Um abraço.